Fala pessoal, Alípio Dias por aqui. E você já pensou ter arrobas de boi na sua carteira de investimento? Uma diversificação que você consegue com pouco recurso e você pode fazer, é muito simples. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar os caminhos que você pode usar para incluir arrobas de boi gordo na sua carteira de investimentos através da Bolsa Brasileira, tá? Eu espero que você goste desse vídeo, fica aqui comigo até o fim, que eu tenho certeza que o conteúdo é muito interessante. Então vamos lá, o tema desse vídeo, commodities agrícolas na B3, incluindo arroba de boi na sua carteira. Aqui no meu canal tem outros vídeos que eu explico como funcionam os contratos futuros de boi, tem um pouco sobre o contrato futuro, um pouco de opções, um pouco de ETF, mas eu resolvi colocar isso num único vídeo, porque assim eu acho que a facilidade no aprendizado de vocês será melhor, tá? Então vamos lá, deixa eu passar aqui para frente. Por que comprar boi na bolsa, tá? Basicamente, a gente tem três grandes motivos aqui que possam motivar uma pessoa a comprar bolsa de valor, a comprar arrobas de boi na bolsa, tá? Primeiro, para proteção de preços. Qual que é o perfil que vai buscar por isso? Geralmente, um pecuarista ou um produtor rural, uma cooperativa, um frigorífico, né? Um abatedor de carne. Ele pode querer se proteger contra a volatilidade de preço que aumentou bastante, né? Se a gente avaliar nos últimos anos, a volatilidade e imprevisibilidade aumentou de uma maneira que o mundo ficou cada vez mais global e tudo que acontece é, a, a quilômetros de distância aqui do Brasil, o produtor rural acaba sentindo essa volatilidade no outro dia, tá? Então, esse público pode procurar a bolsa ou ter esse incentivo para comprar ou até mesmo vender arroba de boi na bolsa de valores para se proteger da volatilidade dos preços. O que, que isso significa? Significa que se um produtor rural olhou na bolsa que os preços da arroba do boi está sendo negociado a R$ 250 na arroba para outubro de 2024 e ele entender que aquele preço é interessante, ele pode travar o preço do boi dele que está no pasto para outubro de 2024 nesse preço que está na bolsa. Tá? Então, o primeiro público busca proteção. O segundo público do porquê comprar boi na bolsa procura especulação. Então, quem especula muito, quem opera índice futuro, dólar futuro, ações, quem, do ponto de vista de especulação, tá? Você pode utilizar o boi gordo para fazer isso. Inclusive, a volatilidade é menor que muitos ativos que são negociados em bolsa. E aí você pode comprar arroba de boi, você pode inclusive fazer operações de curtíssimo prazo, como day trade, tá? Você pode comprar arroba de boi às 10 horas da manhã, às 2 horas da tarde você já vender, se a operação te deu lucro ou prejuízo, enfim, você pode entrar e sair da operação, tá? Do ponto de vista especulativo também pode ser interessante. E também no aspecto de diversificação de carteira, tá? Imagina você, investidor, você tem na sua carteira uma parcela em renda fixa que contempla os títulos pós-fixados, inflação. Aí você tem uma parcela da tua estratégia posicionada em renda variável, no qual você tem ali ações e fundos imobiliários, tem um pouco de bolsa americana. E aí você pode pensar, poxa, eu gostaria de diversificar ainda mais a minha carteira em ativos diferentes, tá? Talvez nem seria um investimento, seria uma posição que você monta. Aí você pode comprar ouro, você pode comprar um pouco de criptomoedas, e aí você compra um pouco de boi, ou arroba de boi. É como se você tivesse um boi lá no seu pasto aguardando os preços melhorarem para que você venda ele no futuro, tá? Então, resumidamente, são essas três motivações que podem levar as pessoas a comprar arroba de boi na bolsa brasileira: proteção de preço, especulação e diversificação. Se após você ouvir isso, você entendeu, poxa, Lipe, tem mais um quarto, quinto motivo que eu sei e eu não te falei. Por favor, ou melhor, eu sei e você não falou, né? Deixa aqui nos comentários o que você acha, né? Até o pessoal, às vezes o pecuarista, ele pode pensar só na arroba do boi, mas os insumos para engorda do animal é atrelado ao preço da soja e do milho, tá? Então, se você que é pecuarista e quer proteger os teus custos, de repente comprar soja e milho é interessante, porque se os preços sobem, a tua posição em soja e milho também sobe e a tua margem de lucro ela continua protegida, tá? Só um exemplo que eu quis trazer aqui também.
Quais são os caminhos que a gente pode usar? São basicamente 3 caminhos que tem hoje na Bolsa Brasileira, tá? O primeiro caminho, contrato futuro. O contrato futuro é um mercado no qual você negocia hoje a expectativa de preço no futuro. Porque se você estiver engordando um animal hoje para vender ele em outubro, concorda comigo que você não sabe a que preço que você vai vender. E dada essa volatilidade, dizer para onde os preços é bem difícil. Dizer a direção já é uma tarefa muito difícil. E acertar o preço ainda mais. Esse é o mercado futuro. Se você já opera índice ou dólar, é esse mercado, é a mesma coisa. Só muda o derivativo, que ao invés de ser dólar, o índice é boi, tá? O contrato futuro, ele é uma posição alavancada. Então, você vai conseguir montar uma posição bem grande para poder operar, tá? Como assim, Alípio? Da seguinte forma, eu vou até escrever aqui para que seja fácil o entendimento de vocês. Imagina que você. Cada contrato de arroba de boi equivale a 330 arrobas. Tem outros vídeos aqui no meu canal que eu explico detalhadamente isso, tá? Pode olhar ali, pode procurar, tem um vídeo, se eu não me engano, é como operar boi gordo, tá? Lá tem mais detalhes dos contratos. Mas vamos dizer que você olha para a bolsa hoje e a arroba do boi está sendo negociado por R$ 220, tá? Vou tentar anotar aqui, ó, R$ 220 a arroba. Cada contrato equivale a 330 arrobas. Deixa eu anotar aqui. 330. E você vai posicionar em um contrato, tá? Você não quer mais que isso. Qual que é o notional dessa operação? Notional é o valor em dinheiro, o valor em risco ou o tamanho da sua operação financeira, né? Se a gente fizer 220 vezes 330, a gente está falando de R$ 72.600. Então, para a pessoa, para o brasileiro, qualquer investidor que queira comprar arroba de boi na Bolsa Brasileira, um contrato apenas, que equivale a 330 arrobas, ele vai montar uma posição equivalente a R$ 72.000, tá? 72.600. Poxa, Lipe, então é um mercado bastante limitado, dado que eu não consigo comprar um contrato que é R$ 72.600 na cotação de hoje, que é 220. São exemplos hipotéticos, tá? Como é uma posição alavancada, você vai precisar depositar uma parte desse valor, que é a margem de garantia, tá? Para essa posição não ser alavancada, você teria que colocar os 72 mil na conta. Mas como ela é, você precisa ter em torno de 10% disso na sua conta na corretora, como margem de garantia para que você abra uma posição, seja comprado para aproveitar uma alta, seja vendido para se proteger de uma queda. Tá? Então você teria que ter mais ou menos uns R$ 7.200 na conta. Aí, a depender do vencimento do contrato, essa margem pode mudar. Tá? Aí você precisa consultar o seu assessor de investimentos. É importante destacar aqui também que esse é um mercado que ele vai exigir margem de garantia, como eu falei, para operar, e ele também tem ajuste diário. O que é isso? O Alípio é um especulador e acredita que a arroba do boi vai subir. Tá? O João é um pecuarista e ele quer se proteger contra a queda dos preços. Então, ele me vende um contrato, o seu João me vende um contrato, ele ganha com a queda, e eu compro o contrato dele, eu ganho com a alta. Tá? Nós dois. Vamos dizer que ele me vendeu um contrato, eu comprei um. Na prática, eu não sei quem me vendeu, tá? Porque são várias pessoas participando desse mercado. Mas imagine que o João me vendeu por R$ 220 a arroba do boi. Então ele está vendido a 220, ganha com a queda. Eu estou comprado a 220, ganho com a alta. E o contrário é verdadeiro, tá? Efetuamos esse negócio ontem. Hoje, o mercado amanheceu negociando a R$ 221. Teve uma alta de R$ 1 por arroba, tá? Se eu estou comprado em um contrato e um contrato equivale a 330 arrobas e subiu R$ 1 por arroba, logo, no outro dia, como eu estou comprado e o preço subiu, eu vou ganhar, ou melhor, vai creditar na minha conta R$ 330. E vai debitar da conta do João R$ 330. Então, o dinheiro vai sair da conta dele e vai entrar na minha. Vai sair de quem perdeu na operação e vai entrar na conta de quem ganhou. E é aí que ocorre o ajuste diário. Eu estava comprado em 220, a bolsa me creditou R$ 330
e ajustou minha posição para 221. Então, a partir do próximo dia, eu não estou mais comprado a 220. Eu estou comprado a 221 e estou com R$ 330 na conta. Já o João, ele também não está mais vendido em 220. Ele está vendido a 221 e foi lançado um débito na conta dele de R$ 330 na conta. Tá? Para garantir que esses ajustes ocorram, de débito e crédito na conta dos participantes, é exigido a margem, que é o dinheiro que você vai depositar para participar. A margem garante que você continue na operação. Só que eu te aconselho a fazer o seguinte: Lipe, você falou que eu mando R$ 7.200, eu posso participar da operação. Mas não manda o mínimo necessário, manda mais. Eu aconselho a você mandar aqui no caso do Boi Gordo, uns R$ 10.000 por arroba. Uns 7.200 ficaria de margem de garantia e uns R$ 3.000 ou os 2.800 ficaria de saldo em conta. Por quê? Para fazer frente aos ajustes. Então você tem a margem que te mantém na posição e o ajuste e o saldo em conta que não deixa sua conta ficar negativo na corretora. Tá? Lípio, e a corretora pode me tirar da operação? Pode sim. Se você começar a perder dinheiro, a operação andar contra a tua posição, você vai receber um e-mail da corretora dizendo, eu vou te estopar, porque senão daqui a pouco você vai ficar devendo para a corretora. Deposite mais margem de garantia. Então você vai receber uma chamada de margem. Você vai lá e deposita mais margem para você continuar na operação antes que a corretora te estope e acabe com a tua estratégia de operação. Há vencimento de contratos. Os contratos futuros de boi gordo a gente tem todos os meses, mas o mês de março, o mês de maio, o mês de outubro, principalmente outubro, são os contratos mais líquidos que você consegue operar e esses contratos têm vencimento. Lipe, eu comprei um contrato com vencimento em janeiro e já está para vencer, mas eu quero continuar na operação. O que eu faço? Você precisa rolar o seu contrato, que é vender a posição atual e comprar o próximo, tá? Ou desfazer da posição atual e refazê-la no próximo vencimento. Mas você pode também comprar contratos com vencimento mais longo. Por exemplo, nós estamos em janeiro de 24, você comprar um contrato para outubro 24. Isso também é possível, problema nenhum. Você tem flexibilidade, você pode sair e entrar da posição a hora que você quiser. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, a R$ 220 arroba, nesse exemplo aqui, a pessoa pode comprar de manhã, às 10 horas da manhã, ela abre o Home Broker, que é o aplicativo da corretora, para ela poder comprar, operar. Ela viu que está lá R$ 220 às 10 horas, comprou. Ela almoçou, voltou do almoço, olhou às 12h30 que está 223. Opa, subiu R$ 3 por arroba. Quero desmontar minha posição e colocar esses R$ 3 por arroba no bolso. Posso? Pode. Você tem essa flexibilidade. Pode entrar e sair na hora que você quiser, tá? Desde que os mercados estejam abertos para isso. E também tem um custo baixo, porque para fazer operações com contrato futuro, você só vai ter o custo de corretagem para fazer a sua operação, tá? Aí depende de corretora para corretora. Eu utilizo o BTG Pactual, cada corretora tem o seu custo. Se você quiser saber mais, você pode me mandar um e-mail também, alipio.junior@gmail.com, que a gente marca um horário e eu te explico melhor como funcionam as operações, tá bom? Aí eu peguei aqui um contrato futuro negociado na bolsa, né? Eu não lembro que dia que foi, mas foi na semana passada. Eu peguei o contrato BGI F24, que é o janeiro, tá? Como que funciona o boi? Você tem um prefixo para você acompanhar ele na bolsa, tá? Eu digo. Você tem um prefixo que é o prefixo BGI, tá? Esse prefixo ele significa boi gordo na bolsa. Aí você tem uma letra que representa o mês de negociação. Aqui no caso F é janeiro e você tem um ano, que é a última dezena aqui que ele mostra o ano de negociação, tá? Então, quando você vê esse código, você sabe que ele se refere à cotação do boi gordo com vencimento em janeiro 24. Lipe, como seria outubro? Outubro é BGI, tá? BGI V24. Outubro de 2024, tá? Então é assim que a gente encontra as cotações. Então perceba que os preços aqui estavam negociando em fevereiro, aqui março de 23, no patamar de quase R$ 300 arroba. O preço veio caindo, formou alguns gaps aqui, né, de negociação. Depois fechou outro gap, abriu outro, então tem alguns gaps, tá, pessoal? Abriu um outro aqui depois. E aqui o mercado meio que já faz uns dias que está
lateralizado, né? Praticamente desde o início do ano. E na hora que eu vi esse gráfico aqui, tirei essa imagem, ele estava negociando a R$ 247,85 arroba do boi gordo, tá bom? Então esse é o contrato futuro que você pode negociar. Uma informação importante que eu acho que vale ressaltar é que no contrato futuro você não consegue deixar o stop sempre na pedra igual a gente faz com ações, né? Você compra ação a R$ 30 e deixa o stop lá nos 25. Aqui você tem que colocar o stop todos os dias. Então, nessa modalidade de contrato futuro, exige da pessoa que está operando um acompanhamento mais de perto, tá? Não adianta você comprar um contrato futuro e esquecer. Não, eu te aconselho a constantemente estar olhando como estão as negociações. Precisa olhar a cada 5 minutos? Não, mas pelo menos uma ou duas vezes por dia, se você estiver posicionado, é interessante olhar. Hoje, a gente tem a facilidade de acompanhar tudo pelo celular. Então, se você estiver na sua lavoura e lá tiver um Wi-Fi ou um 4G que funciona, de lá mesmo você consegue acompanhar, ou melhor, de dentro do curral, você consegue acompanhar como está o preço da arroba do boi. Tá? Qual que é o outro caminho? O outro caminho são as opções. E eu entendo que para o pecuarista ou para o produtor rural se proteger, as opções são melhores, é um caminho melhor, mais adequado, tá? Por quê? Porque o produtor já está habituado a contratar seguros e as opções funcionam como um seguro, tá? A opção, ela é um direito, antes de ser um direito, é um derivativo de comprar ou vender um derivativo com data específica e a um preço específico, tá? Parece confuso, mas é um processo bem simples e eu tenho certeza que você contrata uma opção todo ano e você nem percebe, que é o seguro do seu carro. Quando você compra um seguro ou contrata o seguro do seu carro, você comprou um direito de vender, né? Você comprou um direito de vender o seu veículo para uma seguradora a um preço determinado. Qual que é o preço? É a tabela FIPE. 90, 100, 110% da tabela FIPE. Então, é um preço determinado e é uma data definida, ou seja, em até um ano, certo? Em função de um risco coberto. Então, você comprou uma opção, você comprou um direito de vender para uma companhia seguradora, tá? Não exige margem de garantia na operação com opções. Então, você vai mandar um dinheiro para a conta da corretora e vai pagar o prêmio. Exatamente como funciona o seguro do seu veículo. O seguro do seu carro não é assim? Você liga para o teu corretor e ele fala, ó, custou R$ 2.000 o seguro do teu carro. Tô te mandando o boleto. E o boleto é o prêmio, né? Aí você pega, vai lá e paga o prêmio. Quando você pagou o prêmio, você está seguro. Aí você tem dois cenários. Ou vai acontecer algum sinistro e você possivelmente será indenizado, ou não vai acontecer nada e você vai perder o prêmio. Esse prêmio não retorna para você, a seguradora não te devolve ele. Aqui é a mesma coisa. Você vai pagar um prêmio para se proteger de uma queda. A queda não ocorreu. Beleza, você perdeu o prêmio. Nada mais do que isso. Então, para a gestão da propriedade, para o produtor rural, para quem quer uma previsibilidade maior, para quem quer ter o risco sob controle, esse é um caminho mais adequado. É por esse aspecto que eu entendo que funciona melhor para o produtor rural. Tá? Ela é uma posição alavancada, só que ela tem um risco limitado. No contrato futuro, no anterior, não. Você comprou um contrato a 220 no exemplo que eu trouxe. Esse contrato pode cair. Eu sei. Alípio, a arroba do boi não vai para R$ 50 arroba. Não vai, realmente. Mas caso isso aconteça, porque tudo é possível, você seria estopado ou teria o risco. Na verdade, seu risco é limitado a zerar a conta, né? E aqui o teu risco é limitado à operação, tá? Aqui não há ajuste diário, porque você paga o prêmio e já monta a posição. A sua conta não vai ficar sendo ajustada diariamente, entrando débitos e créditos, tá? É ideal você levar até o vencimento. Por quê? Porque por uma questão de mercado, se você sair antes, você não sai com aquele ganho que você está vendo na tela. Por exemplo, você comprou a R$ 220 arroba, uma opção de compra a 220. Se lá na frente tiver 230 e você pensa assim, poxa, eu já estou com R$ 10 de ganho, eu vou sair dessa operação. Aí você vai ligar para o seu assessor de investimentos e falar, olha, lembra aquela posição que a gente montou há um mês atrás? Por favor, desmonta, eu já estou com R$ 10 de ganho. Quando o assessor for fazer a cotação, provavelmente não sai com os R$ 10 de ganho.
porque isso depende de uma situação de mercado, depende de uma questão de vencimento, quanto prazo ainda falta. Então, não. O ideal é você sair, levar até o vencimento. Ah, mas eu posso sair antes? Pode, mas provavelmente não vai sair com o ganho que você está percebendo na tua corretora, tá? Há um prêmio a ser pago, já falei sobre isso, mas eu vou entrar num exemplo logo à frente. E não há opção de tela. O que, que é isso? Hoje, se você quiser comprar opções de compra ou de vendas de Banco do Brasil, Petrobras, Vale, você consegue fazer isso de maneira muito fácil, pegando o seu celular, acessando o home broker e fazendo uma operação. Agora, nas commodities agrícolas, isso não é possível, ainda não tem opção de tela. Você precisa de um assessor de investimento que vai até a mesa de renda variável para te dar preço, para te dar vencimento de opção, tá? E aqui eu trouxe um exemplo de uma operação. Trouxe aqui uma call seca de boi. Pessoal, não fiquem achando que é difícil, complicado, porque tem alguns termos em inglês aqui, mas é bem tranquilo, tá? Eu vou explicar para vocês. Quando você quer fazer uma operação para participar da alta, vou colocar aqui, ó, para participar da alta, você vai comprar uma call, que a gente chama, tá? Uma call. Quando você vai fazer uma operação para participar da baixa, você vai comprar uma put. Aí, pronto, é isso. Então, quer participar da alta é uma call, quer participar de uma baixa é uma put. Aí, eu coloquei uma call seca. O que é uma call seca? Uma opção seca, seja de alta ou de baixa, você participa dela de maneira ilimitada. Quer dizer, naquele exemplo que eu trouxe da arroba 220, se ela for a R$ 1.000, você comprou 220, ela subiu a 1.000, você participa de toda essa alta, tá? Ou se você fez uma operação de queda, quero travar meu preço a 220, se ele cair eu quero estar protegido. Se ele vier a zero, você está completamente protegido, você vai receber R$ 220 por arroba. Isso são operações ilimitadas, que a gente chama de seca. É uma opção seca. Então, é uma call seca quando eu participo de uma alta de maneira ilimitada. E spot, aqui, spot é o preço à vista, tá? É o preço que estava negociando quando eu vi na bolsa os preços. Então, o preço do boi na bolsa, quando eu olhei para fazer essa cotação para vocês, que esse aqui é um exemplo de operação com opções, estava custando R$ 247 arroba, tá? Se eu fizer uma operação que a gente participa da alta a partir dos 247,85, então 100% do preço, isso aqui se chama strike, tá? 100% do preço, ela vai custar R$ 3,97 por arroba, tá? Então eu coloquei aqui o custo da opção, mais o custo de corretagem, e aqui o custo total, vai custar R$ 3,97, tá? Chegamos no, vamos dizer que essa operação é para outubro, né? Então ela é uma opção com final V24, tá? E é uma call, você participa da alta, lembra disso. Se o preço subir, você ganha dinheiro. Se o preço cair, você perde o prêmio. O que é o prêmio? Esse custo de R$ 3,97. Vou trazer um exemplo aqui para vocês que vai ficar muito claro. Chegamos em outubro de 24, tá? Chegamos aqui em outubro de 24, tá? A arroba do boi tá 250, não, 200 e vamos dizer que subiu R$ 10, tá 257, tá? Tá R$ 257 arroba. E aí, chegamos no vencimento. Se você está comprado a 247, está 257. No final você ganhou R$ 10 por arroba, certo? Desconta o custo da operação, só que esse desconto aqui ocorre de largada, tá? Não vai descontar só no vencimento, é quando você contrata ela. Vamos arredondar aqui para R$ 4, né? Porque é 3,97. Desconto 4, você teve um ganho aí de R$ 6 por arroba, tá? Aí você multiplica por 330 e pela quantidade de contratos para você ter o resultado total. Ainda daqui será descontado depois 15% de R, isso aqui não tem jeito, sob responsabilidade do próprio investidor de recolher, tá? O legal, pessoal, do BTG Pactual é que eles têm uma calculadora de imposto de renda gratuita, tá? Então, quando você abre a sua conta, você pode contratar essa calculadora e ela apura para você se há imposto a pagar ou não, tá? Então, aqui foi o exemplo de uma operação. Poxa, Lepe, mas e se no vencimento a arroba do boi tivesse abaixo, tivesse 240? O que iria acontecer? Aí, você não iria comprar
a 247, que é o teu direito, algo que na bolsa está negociando a 240, certo? A tua opção ia virar pó. Então, esse prêmio de R$ 4 você iria perder. Então, percebe aqui como o tamanho da perda ela é limitada? Então, é interessante esse tipo de operação. Poxa, Lipe, mas eu acho que ainda está caro, quase R$ 4 por arroba. Como que eu faço para baratear essa operação? Aí eu trouxe um outro exemplo aqui, que a gente chama de operação fora do dinheiro. O que quer dizer isso? O boi estava negociando a 247. Eu fiz uma operação em que a gente tem o ganho só a partir de 252. Aqui não, aqui você ganha a partir de 247. Aqui a partir de 252. Então, do 247 até o 252, esses R$ 5 você não ganha nada, tá? Então passou um prazo, o preço só subiu R$ 5, nada aconteceu, tá? Aí aqui eu fiz uma operação então mais longe do dinheiro, ela tem um custo de R$ 2,24. Perceba que nesse exemplo, para que a pessoa comece a ganhar dinheiro na operação financeira, o preço tem que andar no mínimo 7, né? Estou arredondando aqui, tá, pessoal? Porque é 5 dos 247 até 252, mais 2 de custo. A partir de R$ 7 você começa a ganhar dinheiro. Só que essa é uma operação, você pode usar ela para especular, mas ela é ideal para você fazer um seguro, né? Então você faz um seguro de preço para poder participar, tá? E por último, o terceiro caminho recém-criado é um ETF, que é um fundo de índice negociado em bolsa, assim como as ações e fundos imobiliários, tá? A diferença é que não paga dividendos, porque ele compra os contratos futuros de boi e te expõe a essa classe. Então, se o boi sobe, a sua cotação do ETF também sobe. Se cai, ela cai também, tá? Então, você pode comprar também o BBOI 11, ETF novo, lançado pelo Banco do Brasil. Se eu não me engano, foi em meados de 2022 que esse ETF foi lançado. Ele é uma posição que não é alavancada. Então, se você quiser comprar R$ 1.000 de BBOI, você manda os 1.000 e compra os 1.000. Tá? Você não comprou 1.000 e está posicionado em 10, como o contrato futuro, que você manda 10.000 e está posicionado em 72. Né? Então, é uma posição não alavancada. Aqui não há vencimento, você pode ficar com esse papel na carteira o tempo que você quiser. Tá? Ele não vence. Ele não tem ajuste diário, então ele não vai ficar com esse débito e crédito na conta a todo tempo. Ele é flexível, você pode entrar e sair quando você quiser. Tá? Ele também tem um custo baixo, só custo de corretagem para você enviar a ordem para a bolsa, que é o mesmo custo que você tem com as ações hoje. E eu trouxe ele aqui para vocês darem uma olhada. Então esse é o BBOI 11, é o ETF criado pelo Banco do Brasil, para que você possa utilizar para fazer suas operações. Ele se comporta igualzinho, muito próximo, tá? Se você olhar o contrato futuro, ele vai ter uma linha mais ou menos assim, ó, acompanhando, tá? Em alguns dados momentos ele encosta nos candles, em alguns momentos ele fica mais distante, mas os preços geralmente andam muito próximos, tá? Então, se você observar, o preço do boi de novembro para cá deu uma lateralizada, né? A gente viu isso lá no gráfico de contrato futuro. E aqui você consegue comprar de 1 em 1 e o lote é R$ 7,38. Perceba que você precisa ter pouquíssimo dinheiro para ter arrobas de boi ou para ter um boizinho no teu pasto aí engordando, esperando os preços subirem para que você possa vendê-los novamente, tá? O que ainda não é possível em função do volume é operar vendido esse contrato, tá? Então você vender ele para ganhar com a queda. Isso ainda não dá. Mas comprar para ganhar com a alta, isso é possível sim, tranquilo, tá? Poxa, Lipe, você me mostrou 3 caminhos, entendi como funciona o contrato futuro, entendi como funcionam as opções e o ETF. Mas qual o melhor caminho para eu adotar? O que eu devo fazer? Qual dos 3? Pessoal, não tem o melhor caminho. Tem o caminho mais adequado à sua necessidade, tá? É como se você estivesse em São Paulo e quisesse cortar a cidade para ir em algum lugar, para ir para um show, por exemplo. A depender do horário ou do que você queira, o melhor jeito é ir de ônibus. Ou melhor é ir de metrô, ou não, o melhor é de carro. Então depende de alguns fatores que você precisa se questionar para ajudar a você tomar uma decisão. E aqui eu quero destacar o trabalho do assessor de investimentos. Esse é o profissional, aqui no caso eu sou um assessor de investimento, o profissional que também te ajuda. Ou seja,
Ele acrescenta nas tuas decisões, na construção do teu racional na hora de você fazer a operação. E aí eu quero deixar algumas dúvidas aqui que vão te ajudar a entender qual é o melhor caminho, tá? Primeiro, qual que é o seu perfil? Você é uma pessoa conservadora, moderada ou arrojada, agressiva, tá? E por que eu te pergunto isso? Se você for uma pessoa conservadora, a opção eu entendo que é o melhor caminho. Afinal, você já paga o prêmio, sabe quanto custa, não vai perder mais do que isso. Beleza, é uma operação conservadora, né? Agora, se você for um perfil mais moderado, de repente o ETF, porque ele vai ter a volatilidade, ele te dá flexibilidade, mas ele não é alavancado. Então você pode perder ou sentir as quedas no tamanho da posição que você montou. Agora, se você é mais arrojado, o contrato futuro pode ser o melhor caminho, tá? Não, eu tenho condição, tenho estômago, tenho financeiro para comprar contrato futuro, entendo os riscos, já estou habituado, sei como funciona e eu vou para o contrato futuro. Então, perceba que o perfil é um aspecto preponderante para a sua decisão. Outro, qual que é o objetivo da operação? Que volta naquele primeiro slide que eu mostrei para vocês. É proteção, é especulação ou diversificação? O que, que você quer? Se você quer se proteger, opções pode ser um caminho bom. Se você quer diversificar, eu acho que o ETF é bacana. E se você quer especular, fazer operações de curtíssimo prazo, entrar, sair da operação e ganhar dinheiro com a alta ou com a queda, não quer nem olhar os fundamentos, contrato futuro. Tá? Então depende daquilo que você queira, da tua estratégia. Outra coisa, você tem disponibilidade de caixa? Porque lá no contrato futuro, ele vai exigir teu caixa, porque ele vai ter os ajustes, ele vai ter o débito e o crédito na sua conta. Então você precisa ter recurso disponível para fazer frente a esses lançamentos. Ah, se você tem que é o contrato futuro, porque não entenda que é da seguinte maneira, tá? Opções proteção, ETF diversificação e contrato futuro especulação. Não, você pode se proteger com o contrato futuro. Você pode especular com o ETF e você pode diversificar com opções. Tá? Você pode mudar isso também. Só que cada ferramenta funciona de uma maneira diferente. Ah, e por último aqui eu deixo para vocês um livro que eu li na íntegra, livro muito bom. Sugiro aqui para vocês um livro é, fundamentado e prático, tá? Onde você vai ler e já vai começar a aplicar no dia seguinte as operações, tá? A Agrifato é uma casa de análise independente da Lígia Pimentel. E ela criou esse livro, primeiro ela criou a casa, né? E depois escreveu esse livro, Administre os Riscos de Preços Pecuários, um guia, esqueci o nome do livro certinho, mas é um guia, as letras estão pequenas também, acho que é um guia essencial para o hedge de sucesso, tá? Esse livro é muito bom, ele deve ter umas 200 páginas, como eu expliquei, muito prático. E aí, se você estiver bem aliado com o assessor e leu esse livro, eu acho que você vai conseguir fazer muitas operações, tá? Esse é, assim, é, da, do que eu conheço de livros sobre o mercado financeiro, esse é o mais atual e o mais prático sobre operações com contratos futuros, opções na bolsa. Ele não fala de ETF, até porque o ETF foi lançado depois do livro, tá? Mas eu acho que vale a pena vocês conferirem. O livro é comprado apenas pela página da Agrifato. Aí basta vocês deem um Google aí, entra na página lá e compre o livro dela, tá? Um livro muito bom, conteúdo que vale a pena vocês conferirem. Beleza, pessoal? Olha, é, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Por favor, deixe aqui seus comentários, o que você achou, se você entendeu, se você tem alguma dúvida, quais outros caminhos que você imaginou ser possível, se você já conhecia esse ETF BBOI lançado pelo Banco do Brasil. Tem vídeo aqui no meu canal que eu explico com mais detalhes como funciona. E se você também puder me dar sugestões de conteúdo, será muito bem-vindo, tá? Esse vídeo aqui mesmo surgiu do pedido de uma pessoa que assistiu o meu material, tá? Então, é isso. Essas ferramentas estão aí, estão disponíveis para o produtor, para o especulador, para o investidor utilizar. O produtor para se proteger da queda dos preços pecuários, se proteger também da alta do milho, do boi, ou da alta do milho e da soja. Inclusive esse livro, mesmo se você é sojicultor, ou planta milho, ou café, e poxa, eu quero entender, esse livro te ajuda também, tá? Porque só muda o produto, mas a lógica é a mesma. Ela até mostra ali como funcionam esses contratos. Então, eu acho que vale a pena vocês conferirem sim, tá bom? Pessoal, eu quero deixar aqui um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, até mais.